Querido povo de Deus, a vossa graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A liturgia desse quarto domingo, continuação do domingo passado, nós estamos adentrando o tema do profetismo. Nós temos ouvido o profeta Samuel na primeira leitura, mas hoje a igreja coloca a leitura do livro dos Números nesse contexto do povo do Antigo Testamento. A profecia diz: farei surgir dentre vós o grande profeta. O povo de Deus, que é um povo bom, mas muito penoso e muitas vezes também ingrato, chegou um certo tempo na região de Merídia, onde eles começaram a provar a Deus, ou exigir que Deus provasse que de fato ele era divino. Não bastasse os libertar da escravidão do Egito, atravessar o mar vermelho a pé enxuto, era necessário ainda pedir ao Senhor sinais. Isso acontece justamente no contexto de Moisés. Moisés era respeitado como um grande profeta, e às vezes no Novo Testamento foi colocado acima de Jesus. Por isso o Evangelho esclarecer quem é Jesus, que é o profeta maior do que Moisés. E não só isso, mas ensinar a identidade de Jesus, que é divino, santo. Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado na divindade do Pai e gerado na humanidade de Maria. O profeta então, e também o salmista diz: olha, não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus, porque a decisão de ouvir a Deus é hoje. Deus nos fala agora, e essa decisão de Deus de nos falar agora é para que na nossa vida a palavra dele nos ilumine e nós possamos ouvi-lo com discernimento e assumirmos a nossa identidade e a nossa missão cristã. O povo reclamava no Antigo Testamento: Moisés, tu fez isso, Moisés, tu não fez aquilo, mas Deus que tu nos fala nos abandonou, e Deus ia providenciando as coisas em detrimento do tempo e da purificação do coração daquele povo. Então o profeta diz: olha, Deus fará nascer o grande profeta. Por isso que depois, quando Jesus começou a manifestar, o povo vem a João Batista dizendo: olha, tu és o profeta, um artigo definido, não é é o, tu és o grande profeta. E João Batista: não sou. Mas depois vão a Jesus e veem que ele é o grande profeta. O que é que a liturgia quer nos ensinar? Primeiro, Jesus é Deus que ilumina a vida de quem escuta a palavra, e a decisão de escutá-lo é agora. Deus não consegue realizar maravilhas em corações ingratos, e nós somos um povo ingrato muitas vezes. Não digo todos, mas o meu povo, há diversas personalidades e pessoas. Hoje Jesus então, agora, foi a Cafarnaum em um dia de sábado, em um dia que era proibido até curar, até fazer a caridade, e no templo vai ensinar. De repente o espírito mal se manifesta e reconhece Jesus. Quem é este homem? Até o mal o reconhece e nós ainda não. O espírito mal disse quem era Jesus, e nós, a quem ele veio manifestar, não sabemos dizer quem ele é. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Diz o espírito mal pela boca daquele homem. Vieste para nos atormentar antes do tempo? Eu sei quem tu és o Santo de Deus, e nós não sabemos, irmãos e irmãs. Jesus então, com autoridade, porque a palavra de Deus está em concordância com nossa vida. Por isso que o povo começou a assustar-se. Os fariseus diziam uma coisa e faziam totalmente diferente. Cobravam do povo e faziam algo totalmente diferente. O púlpito ou o ambão daquele tempo era um lugar de corrigir, de ensinar, de moralismo, mas a vida prática dos fariseus, dos mestres doutores da lei, eram totalmente incoerentes com o Evangelho. O povo então viu alguém que falava de Deus e vivia como quem conhece a Deus, e esse é Jesus. Não fechamos o nosso coração para Deus. Inclusive você que nos acompanha, que não veio à missa porque está chovendo, e há um tempo pedir a Deus chuva e misericórdia. Não seja ingrato para com Deus.
Aqui na casa dele tem teto. E se fosse no templo, se fosse lá fora, também seria sinal de gratidão. Não fechemos os nossos corações para Deus que derrama a misericórdia em nossa vida. Deus é o grande profeta e fala com autoridade, e Ele vem a nós hoje, na nossa sinagoga, na nossa igreja. Primeiro, Ele não veio simplesmente para repreender o mal, Ele veio para nos libertar do mal. É isso que o mestre ensina quando ele diz: cala-te, maligno, e sai dele. Ele é o profeta que veio para nos libertar do mal. Ele é o santo de Deus que veio para libertar o povo, e Ele continuará caminhando com o povo que o escuta e o obedece, porque estes serão os grandes no reino dos céus. Paulo, então, na segunda leitura, continuando a leitura do domingo anterior, que dizia: vivei como que esse mundo passasse, porque ele passa. Diz às mulheres e aos homens casados: cuidai das coisas do mundo, mas não é do mundanismo lá fora não, cuidai da tua família. Antes de ir para a igreja, e isso é importante. Estou dizendo que deve abandonar a igreja? Não, a igreja é a extensão da tua casa, e tua casa é a extensão da igreja. Cuide do teu matrimônio, cuide do teu marido, cuide da tua esposa, eduque os teus filhos, fale de Deus para eles e viva em Deus com eles. É isso que Paulo diz para a comunidade: não vivei como se Deus não existisse, como se Ele não fosse o santo que educa e que liberta. Nossos jovens estão egoístas, e é resultado de má educação. Provém de algumas famílias, provém das amizades mundanas, provém de um sistema, de uma sociedade moderna, hedonista e egoísta, sim, mas provém principalmente da domus ecclesia, que a gente chama, e vou terminando, da igreja familiar. Eles crescem dizendo: eu não quero casar. Isso não é simplesmente porque viram os problemas na família, é uma decisão egoísta de viver para si mesmo. Eu não quero viver como meu pai e como a minha mãe. Além do problema da família, é uma decisão egoísta, e os egoístas não entram no reino de Deus, porque o reino de Deus é doação, pressupõe comunhão, e não é Deus que deve mudar seu reino para que nós e todos nós possamos ter acesso. Não. Ele deu a intimidade do reino para quem quiser se converter. Por isso, pais e mães, cuidem uns dos outros, mas cuidem de suas famílias, eduquem, ainda que eles não queiram ouvir o que é normal, ainda que eles não escutem de imediato o que é normal, mas plantem as sementes do reino no coração dos vossos filhos, e um do outro vocês digam: venham juntos cuidar do domingo do Senhor no coração da igreja que é a tua casa. Porque sem Deus pereceremos. Ele é o único que pode nos libertar do mal, e libertar é separar para Ele, e só permanece em Deus quem decide viver com Ele. Então nossos jovens estão vivendo como se o sexo fosse a melhor coisa do mundo, como se somente isso desse prazer e sentido à vida, e eles escutam e veem isso do pai e da mãe. E se nós vamos abrir o que Paulo quer nos dizer, ele diz: olha, vivei santamente, cuidai dos outros, ensinai vossos filhos, perseverai no Senhor, ficai firmes, e assim conhecereis o Santo de Deus. Porque quando chegar a eternidade dos tempos, viveremos em Deus, sim, se perseverarmos nele. Por isso, nessa noite, peçamos a Deus que nos dê primeiro discernimento, e não confundirmos quem é o profeta verdadeiro. O artigo já diz: o profeta, o grande profeta é Jesus, e o profeta não veio agradar, ele veio denunciar, ele veio revelar, ele veio libertar e conduzir um povo. E ele fala com autoridade. Ele diz: o Pai diz isso. E ele vai lá e mostra o amor do Pai. Ele diz: olha, primeiro oferecei a face. E ele vai lá e oferece o corpo inteiro pela sua igreja. O que é que nós temos oferecido a Deus? E principalmente, aqui eu termino, que tipo de profeta tenho sido eu? Porque nós somos uma igreja profética. Nós devemos denunciar as mentiras, nós devemos falar a verdade, nós devemos viver o que ensinamos e ensinar o que acreditamos, testemunhando que Jesus é o Santo de Deus.
Se até o mal reconhece Jesus e eu não reconheço, o problema não está no mal. O problema está em mim e em minha fé. Peçamos ao Espírito que vai nos formando no reino de Deus e que, sobretudo, dê ao nosso coração a coragem de não fechar na nossa vida um sentimento de ingratidão para com Deus, um sentimento de rejeição para com Deus de amor e misericórdia, um sentimento de ignorância profética e de omissão para com as coisas de Deus e do mundo. Não se tornam santos assim. Não se fazem homens justos e mulheres justas assim. E Deus, além da santidade, quer que nós no mundo sejamos pessoas proféticas, justas e verdadeiras como o Evangelho. Pode ser assim em uma música. Eu vou lembrar toda, mas o que me veio ao coração é importante. Ele dizia: Jesus é o profeta do amor, pão da vida, verdadeiro pastor. Marcos hoje nos mostra, ele veio para nos libertar do mal, porque é o profeta de Deus, e ele é Deus verdadeiro, e ele vai formando em nossa vida quem ele é. O mal já conhece a Deus, mas aqueles que querem conhecer você e eu são as forças de fé e perseverança de todos os dias. Que Deus nos ilumine, nos dê coragem e sabedoria para não fecharmos os nossos corações, mas ouvir hoje, agora, e guardar no coração, traduzindo na vida a voz de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.